dia a todos, feliz dia dos pais para aqueles que eu ainda não vi, que Deus abençoe a todos. Pai é aquele que me criou, que me ama e protege, que gasta tempo ouvindo minhas histórias, ou é aquele que não conheci, aquele distante ou aquele que me abandonou. Cada um atribui à palavra pai um sentimento diferente, dependendo das vivências, memórias e aprendizados. Assim é que cabe ao papai fazer revelar na vida do filho toda a intensidade e beleza do significado da palavra pai. Pois Deus é denominado pai de todos nós, papai, papaizinho. O gesto de ternura não foi em vão. A proteção no momento de perigo, o abraço, o sorriso de aprovação, construir em seus filhos a certeza de que se papai é assim. Quão maior e mais terno é mais poderoso há de ser o papai do céu. Se meu pai me abraça, ouve e perdoa, quão maior deve ser o amor e o perdão do papai do céu. Se meu pai se dedica e me ama, se entrega corajosamente por mim, como é fácil entender o amor de Jesus na cruz. Não é fácil empregar a vida em tarefa tão árdua e tão desafiadora, formar um ser humano. Por isso, agradecemos ao Senhor por termos pais tão inspiradores que, em seus diferentes dons e talentos, têm tornado a vida dos filhos mais suave e feliz. Pais que elevam orações a Deus em favor dos filhos amados. Pais que enfrentam dívidas, limitações, crises, dúvidas, mas mantêm o olhar fixo em Cristo. Pais que exprimem os mais belos significados à palavra papai. Obrigada, papai. Sua presença revela para nós graça e bondade de Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigada por estarmos aqui, ó Pai. Obrigada porque hoje podemos comemorar mais um Dia dos Pais. Obrigada por cada pai que está aqui, ó Deus. Obrigada porque eles nos fazem ser quem somos hoje. Te peço para aqueles que ainda estão se tornando pais, pois ainda têm filhos na barriga das suas mulheres, ou que os seus filhos estão crescendo, que o Senhor os abençoe, ó Pai. Que eles possam crescer em sabedoria cada dia mais perante a Tua graça, ó Deus. Abençoe o nosso culto, que possamos ter um culto abençoado na Tua presença, ó Deus. Em nome de Jesus, amém. Aqui no boletim tem um versículo e eu vou pedir para que os pais leiam, tá bom? Todos pegaram? Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Salmos 103, 13. Agora eu vou chamar a equipe de louvor. Bom dia a todos, vamos todos nos colocar em pé, vamos dar um forte abraço em quem você ainda não deu. Sei que muitos já fizeram esta social no café da manhã lá embaixo, mas é um momento que nós usamos dentro da igreja também de comunhão, de abraço, de alegria, de cumprimento àqueles que estão nos visitando. Muitos pais são visitantes hoje nesta manhã, não deixe de abraçá-lo, de desejar a ele a paz e a alegria do Senhor para os seus corações. Tradicionalmente, no Dia dos Pais, os pais são convidados a virem à frente para dirigir os cânticos. Eu não sei porquê, resolve-se cantar hinos de muitos anos atrás. Nós todos somos jovens aqui, né? E eu não sei porquê fazemos essas escolhas, mas nós estaremos louvando a Deus. Quando eu era pequeno, nesses trabalhos escolares, eu preparei um cartãozinho para o meu pai, e ele dizia assim: eu tenho dois papais, o papai do céu e o papai que caiu do céu. Então nós estaremos adorando a Deus, o nosso papai do céu. O que caiu do céu, a gente está dando um abraço nele fisicamente. Vamos louvar o nosso Deus. É um momento de alegria. Alguns têm os seus pais na glória, mas ainda assim é um motivo de alegria em seus corações poder lembrar deles com alegria. Nós estaremos louvando
com alegria nos nossos corações. Essa parte tem um contracanto de aleluia, que eu gostaria que as mulheres fizessem e os homens cantassem a melodia. Sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor, é o amor. Quem já conhece é Jesus, aleluia, amém. A alegria está no coração de quem já conhece é Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece é Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor. Quem já conhece é Jesus, aleluia, amém. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tromba e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor. Quem já conhece é Jesus, aleluia, amém. Bem, o próximo cântico que nós vamos estar entoando nesse momento fala sobre a alegria e a gratidão. E quando a gente fala em ser pai, é um mix de sentimentos e emoções. Alguns vão descobrir logo logo, né? Outros vão demorar um pouco mais, outros já descobriram. Mas é interessante ser pai. Essa semana me peguei lembrando do sentimento quando eu peguei a Sara a primeira vez nos braços. E claro que eu chorei a primeira vez que eu peguei ela nos braços. Não consegui segurar minhas lágrimas. E na cabeça começa a vir um monte de perguntas, dúvidas. É um mix de ideias. Mas uma coisa eu tenho certeza que cada pai sentiu no seu coração quando olhou pela primeira vez para o seu filho: é a gratidão a Deus pelo milagre da vida. Nós participamos, não somos talvez os geradores ali principais, mas nós sabemos que tem um pedaço daquilo que nós somos dentro daquela vida, dentro daquele ser, né? Quem conhece a Sara e a Ana sabem o quanto que eu sou grato a Deus pela vida delas. E acho que esse momento é um momento que nós temos de agradecer também ao nosso Deus, que é o autor da vida, que nos dá a cada dia a oportunidade de permanecer, viver, agradecer e louvar. E tudo aquilo que nós temos são bênçãos e dádivas vindas desse Pai tão amoroso. Vamos louvar o nosso Deus nesse momento. Fazer
fazer. Por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Te agradeço. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Tá vendo como a gente precisa das mulheres na nossa vida para ajudar em algumas coisinhas, né? A gente não é nada sem vocês, viu, mamães? Fica tranquilo. Vamos orar? Deus, te agradecemos, ó Pai, por esse momento. Te agradecemos por esse dia, Senhor. Te agradecemos porque Tu és um Pai tão amoroso e com tanto carinho cuida de cada um de nós, ó Pai. Te agradeço em especial pelo meu Pai, ó Deus, que com tanto amor, tanto carinho cuida de nós, nos ajuda, nos auxilia, nos orienta. Te agradeço, ó Pai, por este momento em que nós podemos celebrar a Ti, o Autor da vida, Criador e Consumador, ó Pai da fé, que nos une a Ti através do amor de Cristo Jesus. Obrigado por esta família reunida aqui. Te agradeço por esta igreja. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Pode sentar, amados. Temos mais um versículo agora. Vamos ler todos juntos. Aquele que teme o Senhor possui uma fortaleza segura, refúgio para os seus filhos. Provérbios 14, 26. Agora é o momento de dízimos e ofertas. Os visitantes sintam-se à vontade, é o momento da igreja. Eu gostaria de chamar o pastor Cirqueira para nos dirigir nesse hino. E logo depois eu gostaria de pedir para a dona Meire fazer uma oração para a gente.
Pai querido, mais uma vez estamos aqui na Tua casa de oração, depois de termos nos confraternizado com os nossos queridos senhores da nossa igreja, nossos irmãos que são pais. Muito obrigado por cada vida, Senhor, e por suas famílias aqui sendo representadas através deles, da sua autoridade como líder do lar. Abençoa todos eles, Senhor, que eles nunca se esqueçam de estar sempre sintonizado contigo, que os teus filhos estão os observando e seguindo também seus passos, e que cada um possa estar trilhando o melhor caminho, que é o da salvação em Cristo Jesus. Também queremos, Senhor, agradecer neste momento os dízimos, as ofertas, pelas pessoas que puderam estar ofertando, por aqueles que por algum motivo ou também por não ter um emprego no momento, possam, Senhor Deus, serem também abençoados e logo possam estar também ofertando e se alegrando juntamente com todos. Nós queremos também, Senhor, pedir por todos os nossos enfermos. Temos várias irmãs, vários irmãos enfermos, algumas criancinhas. Permita que logo eles possam estar aqui, convivendo com todos nós, podendo te louvar e te glorificar. Eu quero também pedir pela palavra que vai ser proferida, também pela participação do departamento infantil, que tudo seja feito para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Eu gostaria de convidar o Marcelo Duducci, que trará a mensagem. Graça e paz, irmãos. Comemorando um dia. Que bom que a gente pode comemorar o Dia dos Pais de uma maneira diferente que o mundo comemora, né? Essas datas foram feitas para a gente gastar dinheiro, na verdade, né? A gente gasta dinheiro no Dia dos Pais, gasta dinheiro no Dia das Mães, gasta dinheiro no dia disso, gasta dinheiro... Já tem dia do irmão, dia da sogra, dia dos sogros, dos avós... E o pessoal vai tentando fazer a gente gastar dinheiro, né? Mas que bom que dentro da igreja a gente encontra um refúgio, né? E a palavra refúgio apareceu bastante no culto de hoje. Não sei se influenciado talvez pelo texto áureo lá, né? Que a gente vai, o texto que a gente vai considerar como texto principal para a nossa reflexão de hoje, né? Mas antes de a gente começar, eu queria fazer uma breve oração. Senhor Deus, que tudo que for dito aqui seja para a tua honra e glória, Senhor Deus. Conduz-nos nessa reflexão de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Falar só um pouquinho sobre o impacto do exemplo. E o texto que eu queria tomar como base, eu estou pegando ele na versão da NVI, que traz uma forma um pouquinho diferente de mostrar esse texto, que é Salmos 71:7, que na Nova Versão Internacional diz assim: tornei-me um exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Na verdade, esse texto vem, alguns atribuem ele a Davi, na verdade ele pode ser a continuação dos 70, e se for, ele é atribuído a Davi, né? Porque ele não tem título lá, né? Mas o texto vem de alguém que já tem uma idade avançada. A impressão que dá no texto todo, né? Não vamos ler ele todo aqui, que a gente tem outros textos para ler, mas mostra alguém que passou por situações difíceis, situações complicadas, e lá no meio salta um versículo falando que na King James fala de testemunho para muitos, e aqui na NVI fala de exemplo para muitos, porque tu és o meu refúgio seguro. Geralmente no Dia dos Pais, nas palavras que a gente faz nos Dias dos Pais, a gente usa muito aquela máxima da questão
por exemplo, Provérbios 22:6, né? Instrua-se a criança no caminho que deve andar, e até depois de adulto não se desviará dele. Ou em Efésios 6:4, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, geralmente a gente está fazendo reflexões sobre isso, né? Mas eu queria hoje fazer um pouquinho diferente. Eu queria mostrar algumas outras formas que a gente pode ensinar a palavra para os nossos filhos, ou uma forma. Nessa reflexão de hoje eu queria que a gente estivesse pensando um pouquinho na questão do exemplo. A gente está vivendo no mundo de hoje uma vida tão conturbada que a gente nem para pensar o quanto nossos filhos estão olhando para nós para formar a sua forma de ser e o seu caráter. A gente está vivendo aí numa correria tão grande, né? Que na verdade ela se torna uma grande cilada do mundo, que é não ter tempo para nada. Eu vivo isso, já vivi durante, acho que 20 e poucos anos, trabalhei nos 3 períodos, trabalho à noite também, então eu posso falar disso, né? O mundo tem nos ocupado com tantas coisas que tem nos distraído do mais importante. Talvez seja uma forma do mundo não deixar a gente refletir, nem olhar para o que é mais importante na nossa vida. 2 são os perigos, pelo menos esses 2, talvez o seu irmão encontre mais perigos, né? Para a gente não parar para considerar essas questões. O primeiro é, ou a gente trabalha tanto e está tão envolvido com a necessidade de suprir o lar com as necessidades materiais, que a gente não tem tempo para mostrar aos nossos filhos, talvez nem quem somos. Ele não convive com a gente corre o risco do nosso filho não conviver com a gente. É aquele negócio, o dia inteiro fora, alguns à noite também, né? Que é o meu caso, né? O professor geralmente trabalha à noite também, né? Dia inteiro fora, noite fora, ou quando fica o dia inteiro fora, chega tão cansado que precisa de dar um descanso merecido, e a gente acaba não convivendo com os filhos. Isso é talvez mais particular para o pai, para as mães também hoje em dia, porque o mundo está de uma forma que está levando todos a serem isso. Todos têm uma falta de tempo. Muito provavelmente, grande parte de vocês, agora que eu falei na falta de tempo, deve ter pensado em alguma tarefa que está atrasada, ou no serviço, em algum lugar, ou que precisa fazer, que está, puxa, ele lembrou dessa droga, né? Então, a gente está vivendo esse frenesi de falta de tempo, de ter que fazer as coisas, de ter que olhar tudo, e o mundo bombardeia a gente com tanta informação, mas tanta informação que a gente não dá conta dela. Pode ser até das redes sociais aí, você não dá conta de ler tudo que tem lá. Tem gente que tem uma neura com isso, né? Tem que ler tudo que vem lá, né? E tem aqueles WhatsApps terríveis e fica lá 103 mensagens depois do culto, né? Porque você não acessa no culto, né? Espero, né? Mas fica 103 mensagens, daí você vai correndo tentando tirar o atraso das mensagens, né? Só porcaria, mas você, né? E a gente acaba deixando questões importantes da convivência dos filhos, né? Da possibilidade de brincar com um carrinho. E mesmo que não tenha tempo, porque às vezes o mundo é de tal forma que realmente cerceia a gente de tempo, e eu sei disso, porque eu precisava de usar a noite, e é à noite que a gente consegue aulas para dar, né? Então eu preciso de usar isso. Mas uma das coisas que a gente tem que pensar é na qualidade do tempo que a gente dedica para os filhos. Será que aquele tempo que é pequeno é bem ocupado do ponto de vista de ter uma intimidade com o filho, a ponto de que aquele filho possa saber quem é você na intimidade? E isso é importante, a gente está perdendo um pouco disso, né?
Em algum momento lá atrás, e a gente ouve isso por relatos, eu não vivi, talvez alguns dos irmãos mais velhos viveram, o papai tinha uma outra característica, que é aquele de não se envolver próximo do filho, não chegar próximo muito do filho e tal. Talvez seja uma outra cilada de um outro momento. As ciladas desse momento, eu acredito que estão mais ligadas a essas questões. Ou se não, e eu falei em 2 grandes perigos que eu gostaria de comentar com os irmãos nessa breve reflexão, somos relapsos, de uma certa forma dando mau exemplo e agindo de forma totalmente diferente do que falamos que devemos agir sem perceber, né? E aí a gente pode retornar naquele versículo, depois a gente vai fazer essa volta, né? E eu não estou falando só sobre não deve fazer isso, não deve fazer aquilo, não deve fazer aquilo, mas qual é a nossa atitude no momento que a gente precisa de refúgio? Como é que é a nossa forma de agir no momento que a gente está em situação difícil? E é mais ou menos isso que aqueles versículos lá de Davi mostram, que ele falou que deu o testemunho dele nos momentos de aflição, nos momentos difíceis. Quais são os nossos recursos? Será que os nossos filhos nos veem recorrendo a Deus? Ou será que os nossos filhos nos veem só recorrendo a dinheiro, a pessoas, a situações? A falcatrua, a gente tem visto muito por aí. Como é que os nossos filhos nos veem? Qual é o nosso exemplo? Mas eu não estou falando só, que também é, do ponto de vista das atitudes que vão formar o caráter do nosso filho, né? Nas pequenas coisas, nas grandes coisas. Mas não é só isso. É interessante que aquele versículo estava falando da questão do refúgio como um elemento importante para o testemunho ou para o exemplo. King James fala testemunho, que Davi ou o salmista estava se referindo àquele momento na sua velhice. Como é que o nosso filho nos vê nos momentos difíceis? Porque provavelmente ele vai recorrer para as mesmas coisas que a gente recorre. Há um tempo atrás rolou aí em rede social, em Facebook, e eu sou ligado nessas coisas de tecnologia, então acabo caindo nessas ciladas de olhar essas besteiras também. Mas de vez em quando tem algumas coisas interessantes, e tem um vídeo interessante que eu optei por não trazer vídeo para passar, mas que mostra como é que as atitudes dos filhos refletem as atitudes dos pais. Então, é um filho brigando, como é que as atitudes dos pais refletem nas atitudes dos filhos? Falei inverso aí, né? Um pai chega e briga com a mãe de uma forma terrível, de uma forma desrespeitosa. O filho vai lá e briga com a irmãzinha que está no berço, do mesmo jeito, com o mesmo tom, igualzinho. O pai chega e, por causa de uma fechada, faz um sinal obsceno para o cara, e está o filho lá atrás, no banco de trás, passando e fazendo o mesmo sinal obsceno. O pai chega em casa todo bravo porque aconteceu alguma coisa, começa a jogar as coisas dentro de casa. O filho pega alguma coisa e joga também. Aí o pai olha assim e dá bronca no filho, né? Quer dizer, as atitudes dos pais refletem nas atitudes dos filhos. E a gente não percebe, porque aqui eu estou falando de elementos gritantes, mas mesmo esses, boa parte deles, os pais não perceberam que os filhos estavam simplesmente replicando as atitudes dos pais. E talvez o ensina o caminho em que deve andar esteja mais relacionado às nossas atitudes e no nosso exemplo do que propriamente no que a gente fala. Os filhos devem ficar neuróticos, que o pai na igreja fala uma coisa, depois em casa fala outra, completamente diferente, tem uma atitude diferente. Ué, mas eu prefiro o papai da igreja. Então eu tenho o papai de casa, o papai do céu e o papai da igreja, né?
Tem 3 papais, né? O Jefferson estava falando dos 2 papais, um que caiu, né? Será que a gente tem 3 papais, né? Então esses são os 2 perigos que acho que a gente tem que olhar, né? Vários textos bíblicos mostram a importância do exemplo da vida cristã, não propriamente só na questão dos pais, mas também na questão dos pais, né? Então Paulo e outros apóstolos aí sempre estiveram preocupados com o exemplo e consideravam isso como fator determinante no convencimento do evangelho. Isso era bastante interessante. Em alguns textos, como por exemplo, eu vou dar uma passada rápida, depois se os irmãos quiserem ver esses textos, porque eu não quero me demorar, mas em 1 Tessalonicenses 1,7, e assim tornaram-se modelo para todos os crentes que estão na Macedônia e na Acaia. Lá em 2 Tessalonicenses 3,9 está escrito: não porque não tivéssemos, ele estava falando da questão de ter arrumado o emprego, né? Mas não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. De repente a gente faz coisas para se tornar um modelo, mostrando que, eu até poderia fazer determinada coisa, mas eu vou fazer dessa forma para mostrar, para servir de modelo. Em tudo seja você mesmo, isso lá em Tito 2,7, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras, e seu ensino mostre integridade e seriedade. É muito interessante que a questão do discipulado é algo extremamente importante. E Jesus mostrou como exemplo. Jesus não veio aqui para ser exemplo, ele veio para ser o Salvador, mas também deu o exemplo, mostrou-se como exemplo, para que nós nos portemos como ele, para que nós sejamos o exemplo de outros. E essa questão de replicar, isso é um negócio que eu tenho pensado muito, né? Nessa questão dos fractais, já falei isso aqui uma vez, só de passagenzinha, né? Mas como a Bíblia se repete nesses elementos que vão sendo construídos da mesma forma como a natureza se repete. Você pega uma folha, ela se repete, e assim, por isso que ela é tão bonita, né? A gente é assim, por isso que a gente tem 2 lados iguais, eles se repetem, então. E a Bíblia a todo momento mostra coisas que já se passaram, que vão se passar de novo da mesma forma. Os sacrifícios, eles acontecem de novo, de uma forma total e definitiva, em Jesus Cristo. E outros elementos, e a questão do exemplo, como essa questão do exemplo faz com que a igreja, e aqui por esses textos fica bem claro, faz com que a igreja crescia. E como é o nosso exemplo? Porque o maior discipulado que a gente pode dar e que a gente tem condição de fazer é conduzir o nosso filho, porque ele está lá do lado. A gente ganha ele, se a gente conseguir ganhar ele, porque às vezes a gente não consegue ganhar nossos filhos. O mundo às vezes ganha ele de nós. Mas se a gente conseguir ganhar ele, a gente vai conseguir trabalhar ele de tal forma que ele tenha as mesmas atitudes que a gente tem. Só que para ele ter as mesmas atitudes que Cristo teve, nós temos que ter as mesmas atitudes que Cristo teve. E aí a gente entra numa dificuldade. Como viver como Cristo? Ele mesmo disse lá em João 13,15: eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Olha só, ele estava ciente que também estava dando exemplo, e que a gente deveria de seguir aquele exemplo e ser como ele, para a gente refletir. Eu me lembro que uma das primeiras vezes que eu falei na igreja, acho que foi a segunda vez que eu falei na igreja, deveria ter uns 12, 15 anos, um negócio assim. Eu fiz uma analogia, um negócio mais ou menos interessante, que era assim: Deus estava lá daquele lado, a gente está desse lado, e tem um grande muro que era o pecado, e a gente não tem acesso a esse Deus, porque
porque o pecado era o grande muro. E aí a gente tinha a possibilidade de ter um espelho aqui em cima, para a gente ver o reflexo de Deus, já que a gente não estava vendo Deus pelo pecado, né? E talvez nos dias de hoje eu falaria que as pessoas, os cristãos, têm que ser esse espelho, que vão refletir a pessoa de Cristo, vão refletir o amor de Deus, de tal forma que as pessoas passam a conseguir enxergar. E aí essa barreira e esse grande muro de pecado vai embora. Que a gente possa trabalhar isso nas nossas vidas, que a gente perceba que as pessoas estão nos vendo. E é tão difícil, né, irmãos? Porque nós não somos perfeitos, e a gente sabe disso. E isso é uma questão difícil. A gente dá mancada. Mesmo sendo cristão, a gente dá mancada. E a gente sabe, e eu sei, que eu já dei mancadas, e eu sei que pessoas viram eu dando mancadas, e de repente isso pode ser um elemento que atrapalha esse processo. E isso lá dentro de casa pode acontecer também. Por isso que é difícil ser pai, é complicado ser pai. Não é tão fácil não, não é tão tranquilo não. Como também é difícil ser mãe, mas a gente está falando dos pais hoje. Se a Bíblia fala para a gente ser exemplo, modelo, a ser imitados por nossos irmãos, quanto mais isso deve acontecer em nossa relação com os nossos filhos. E eles nos conhecem mais intimamente, porque eles nos conhecem dentro de casa, né? Às vezes a gente fala, poxa, essa pessoa é tão boa com as pessoas de fora, quando chega lá em casa, que diferença que é, né? Então, conhece mais de próximo, né? Precisamos dedicar tempo para sermos exemplos para os nossos filhos, porque por mais que nós sejamos exemplo, e eles não nos conhecem, porque não encontram com a gente, né? E quando encontra a gente está tão cansado que não pode ficar com eles, né? E ser presentes de tal forma a podermos influenciá-lo com sua postura, sua forma de ser. Lá em Mateus 5, de 14 a 16, está escrito assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Imagina tentar esconder uma cidade que é construída lá em cima. Me lembro que quando a gente vai viajar, tem aqueles focos de luz, a gente fala, estamos chegando perto de uma cidadezinha. Nem vê a cidade, mas sabe que já tem aquele clarão, né? E também, ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim, brilha a luz de vocês diante dos homens e dos seus filhos também, para que sejam, esse adendo é meu, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. E como eu falei para vocês, como a gente não é perfeito e acaba dando mancadas, tem alguns textos bíblicos que me deixam assim, assustados. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos, ele estava falando sobre os pequeninos que estavam lá, chegando a ele, mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daqueles por meio de quem elas aconteçam. Complicado, não? Será que a gente pode vencer isso sozinho? Não pode. Mas a gente tem algo que o mundo não tem, que é Cristo, que é Deus ao nosso lado, que é Cristo pronto para perdoar e pronto para mudar as nossas atitudes. A gente tem que querer. E é isso que a gente precisa. Tem que querer. Esses últimos versículos que eu li para os irmãos trazem consigo palavras fortes,
Principalmente se a gente lembrar o quanto a gente é falho e imperfeito. Por isso, a gente deve entregar nossa vida a Jesus, para que Ele possa transformar nossas vidas de maneira a refletirmos Ele a nossos filhos. E quem ainda não o fez, eu venho convidar para que isso seja feito nesse momento, ou assim que você se considerar pronto. E se considerar pronto é se considerar alguém que precisa disso, fazer. E a todo momento está pedindo para que Deus esteja transformando os nossos corações, para que Deus esteja mudando aquelas atitudes que a gente acaba não tendo forças para mudar. Algumas coisas são difíceis na vida da gente, mas Deus pode, porque tudo a gente pode naquele que nos fortalece. Se é Ele que te fortalece, irmão. Se é alguma outra coisa que te fortalece, um livro de autoajuda, alguma outra coisa, talvez a gente possa ter muito mais dificuldade, né? Só entregando nossa vida totalmente a Jesus, a gente seremos transformados a ponto de dizer como salmista: tornei-me um exemplo para muitos, porque Tu és o meu refúgio seguro. E não é por outro motivo, não é porque eventualmente Ele seja totalmente perfeito, mas Ele é exemplo porque sabem que Deus é o refúgio dele. Que a gente possa fazer com que nossos filhos percebam que nas horas difíceis, que nos momentos mais complicados das nossas vidas, a gente não vai se desesperar, porque sabe que tem um Deus que é poderoso, conforme o versículo diz, para fazer o mais do que a gente espera que Ele faça por nós, e que talvez a gente não compreenda por que Ele fez daquela forma. E eu acredito que vai ter um montão de coisa que eu vou chegar lá em cima e vou falar: ah, é por isso que o Senhor fez assim, não fez do jeito que eu queria. Puxa, mas entendi agora, porque agora eu conheço em parte, eu não conheço o final da história, Ele conhece. Deixa nas mãos dele, não pega para você, porque você não sabe o final da história. Não que você não possa pedir o que esteja no seu coração, mas esteja pronto para aceitar um não de Deus, que é um sim para você e para a sua vida, porque Ele te quer bem. E as promessas da Bíblia são que Ele te quer bem. Ah, Ele não te deu o dinheiro que você queria, porque Ele sabe o quanto eventualmente você ia se desviar dele se desse esse dinheiro para você. Ah, Ele não deixou você pegar aquele trem, que você está bravo que não pegou, você atrasou, não? Porque Ele sabia que aquele pouquinho de peso a mais poderia descarrilhar, a desgovernar tudo. Confia, tenha Deus como refúgio, e aí o seu filho vai perceber em você alguém que confia e tem toda a sua segurança num Deus maravilhoso, que está pronto para te ajudar e estar ao seu lado nos momentos de aflição. Esse eu acredito ser o maior exemplo que a gente pode dar para os nossos filhos, para que eles possam entender o quanto esse Deus maravilhoso é. E louvemos a Deus como salmista, na certeza que Ele é o agente transformador de nossas vidas, nas dificuldades em ser esse exemplo que a gente quer para os nossos filhos, mas que a gente tenha o coração como salmista, pronto para que Deus transforme, pedindo a Deus que mude o nosso coração, e que mude as nossas atitudes, e que nos ajude e nos faça entender, e faça a nossa mente perceber
como nós devemos ser em cada um dos momentos que nós estamos ao lado dos nossos filhos e cada um dos momentos que não estamos ao lado dos nossos filhos. Que possamos entregar nossas vidas a Jesus para sermos transformados de tal forma que a poder servir de exemplo aos nossos filhos, e que possamos estar perto e conviver com nossos filhos de maneira a não cairmos nessas ciladas desse mundo, de forma que eles sejam impactados, que sejamos exemplos e que estejamos perto deles, para que eles vejam os exemplos e possam ser pessoas equilibradas, possam ser pessoas que acreditam no mesmo Deus que efetivamente nós acreditamos. Nós só vamos conseguir fazer isso com eles se efetivamente é nisso que a gente acredita. Amém? Gostaria de chamar a Ana Cláudia para fazer uma oração. Oremos. Te agradecemos, ó Pai, pelo dia especial hoje, onde podemos ser mais gratos ao Senhor, ó Deus, pelo privilégio de termos os nossos pais, ó Deus, ou até mesmo de termos tido os nossos pais, ó Deus. Hoje aqui, ó Deus, podem ter papais preocupados, ó Deus, com a situação financeira, papais preocupados com a saúde de si próprio ou dos seus. Pode ter aqui, ó Deus, papais com preocupações com relação à justiça, papais muito felizes porque estão com seus filhos ao lado, porque está tudo correndo bem. Talvez tenhamos homens aqui, ó Deus, com um desejo enorme de se tornarem pais, e o Senhor ainda não permitiu, ó Deus. Mas a minha oração é para que o Senhor, ó Deus, faça com que todos eles, todos esses homens, ó Deus, descansem no Senhor, ó Deus. Tenham prazer e alegria no Senhor, ó Deus. Sabendo, ó Deus, que tendo uma intimidade com o Senhor, como o Marcelo disse, ó Deus, até o teu não traz paz, ó Deus. Então, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que o Senhor acalme, ó Deus, cada coraçãozinho desses homens que estão aqui. Pessoas, ó Deus, que confiam no Senhor, pessoas que às vezes até duvidam, ó Deus. Possam até passar na mente, ó Deus, que duvidam da tua existência, ó Pai. Mas nós queremos, ó Deus, pedir ao Senhor que o Senhor toque no coração de todos eles, para que eles sintam a tua presença, sintam o teu poder, ó Deus, e sintam a paz que só vem do Senhor. Nós te agradecemos por esse momento, pedimos ao Senhor que o Senhor continue conosco nesse dia, ajudando-nos a tornar, ó Deus, o dia dos nossos pais mais feliz, ó Deus. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Provérbios 17:6. Agora a gente vai começar a homenagem do Dia dos Pais. Então, para começar, eu quero chamar os adolescentes, juntamente com os seus pais, para a gente fazer umas perguntinhas. Ó, no Dia das Mães, vocês não souberam nada, hein? Será que agora
Vamos começar. Ellen e Vinícius, vamos lá. Qual a comida que a sua avó fazia na adolescência do seu pai e ele não resistia, ele comia bastante? Pode pensar, e vocês são em dois, dá pra dar uma discutida. Estrogonofe. E aí, acertaram? Mas sem creme de leite. Sem creme de leite. Que ele não gosta. Tem certeza? Vocês vão manter essa opção aí? Certeza? Feijoada. Feijoada era uma delas, era a segunda. A lasanha que minha mãe fazia, eu gostava muito, mas a feijoada nunca resistiu. Ah, vai, deu até que uma, né? Mais ou menos, foi um pouco melhor. Foi bom. Comer uma tapinha. Seu pai. Denis, eu acho que ia ser fácil, porque seu pai tá na música, assim, ó, vamos ver. Qual era a banda ou cantor que seu pai mais gostava na adolescência? Guilherme Arantes? Sim. Oh, bem! Gui, a gente sabe que todo homem gosta de carro, né? Assim, né? Eu não gosto porque eu sou mulher, mas eu sei que homem gosta. Então, qual era o carro que o seu pai sonhava em comprar? Um Opala? Na época era um Dodge mesmo. Um Dodge. Amanda, acho que essa, não sei. Vamos lá. Com que idade o seu pai começou a trabalhar? Ai, gente. Tem que fazer as contas agora. (17? 15. Aí, ó. Até sopraram ali, você pegando uma tapinha. Eu tô até dando, mesmo errando, tá vendo? Não, é pro seu pai, aí você discute aí. Charlotte Henrique. Qual a arte que seu pai aprontou, assim, a pior delas nas adolescentes? Ó, discute aí, ó. Eu fazia isso. Qual das, né? Eu era. A bagunça. Oh, pode falar. Olha. Ela tá pedindo permissão. Pode, filha, pode. É que assim, né? A gente sabe que ele não bate bem das ideias. Teve uma vez que o amigo dele tava dirigindo e ele se pendurou em cima do carro e ele tava dirigindo e, tipo, ele continuou andando e ele podia ter morrido. E eu acho que foi essa. E aí, foi essa? Foi essa. Não façam isso. Não façam isso. Yuri, vamos lá. Qual era o esporte que ele mais gostava? Não gosta do esporte, né? Aceitou. Aceitou. Não gosta? Não. Sorte. Matheus, o que seu pai sonhava em ser quando era adolescente, assim, criança? Não sei. Aí que tá. Trabalhador. Eu nunca fui um cara de sonhador desse jeito. Eu sempre fazia o que eu tinha que fazer. E me tornei um trabalhador. Trabalhador. Acertei. Miguel, essa eu acho que é tranquilinha, assim. Seu pai tinha algum animal de estimação, assim? O que era? Qual o nome? Eu consegui responder qualquer uma dessas perguntas, menos essa. Eu não sei. É de verdade isso aí, um cachorro. Chuteia mais. Tinha cachorro.
Aí, viu? Acertou. Que vale a intenção. Até que vocês foram melhor que no Dia das Mães. Muito obrigada. Feliz Dia dos Pais. Podem sentar. Bom, agora as crianças também fizeram uma homenagem para os seus pais. Então a gente vai assistir um vídeo e logo em seguida a palavra está com a Marisa. Bom, meu pai, tem cabelo marrom, ele é meio gordinho, ele trabalha bastante, só. Meu pai, ele é gordo, mas é bonito, mas ele tem cabelo preto e ele quer deixar crescer e eu amo meu pai. Mas ele, no restaurante dele é muito legal e eu amo muito meu pai. Meu pai é fraco, ele é forte, ele tem cabelo preto, ele tem olho preto e também ele tem pé. O meu pai tem cabelo branco, ele usa óculos, ele é gordo e ele é alto e ele fala muito pouco alto e ele trabalha muito. Meu pai é moreno, tem cachinhos, ele é alto, magro, ele não é forte. Ele tem um cabelo preto que tá ficando branco e ele tem barba. E também ele gosta de azul. Ele é muito alto, é mais alto do que eu, minha mamãe. Meu pai, ele é careca, ele não tem barba, só um pouquinho, ele é barrigudo, baixo e só. O meu pai, ele é alto, forte, tem cabelo preto, usa um topete, só que é pequeno. Tem olhos castanhos. E é isso.
meu pai tem cabelo preto e o cabelo dele é cheio de bolinha. E ele é gordo e ele é super lindo. Porque eu te amo, papai. O papai tem cabelo e ele é grande. Só isso? O pai tá ficando careca, ele é grande e ele é forte. Papai, demais. O meu pai é engraçado, que trabalha, tem cara de bravo, mas não é bravo. Só isso, mãe. Papai tem um cabelo liso e branco e fala baixinho a barriga dele e ele é muito bonito. Bom, agora a homenagem das crianças com a Marisa. São formas de chamá-lo, pai. Meu velho também são
com muito amor. Esse homem é especial, faz tudo pra me ver legal. Paizão, papai, são formas de chamá-lo. Pai, meu velho, também são com muito amor. Esse homem é especial, faz tudo pra me ver legal. Em todos os momentos ele foi meu herói. Gigante, cavalo, até foi cowboy. Brincando de pipa, batendo um bolão. Ele é um amigão. Paizão, papai, são formas de chamá-lo. Pai, meu velho, também são com muito amor. Esse homem é especial, faz tudo pra me ver legal. Sempre me ensina o que é melhor. Cuidando e brincando, não me deixa só. Orando comigo, segura minha mão. Ele é um amigão. Paizão, papai, são formas de chamá-lo. Pai, meu velho, também são com muito amor. Esse
Bom, agora a gente vai fazer o nosso famoso coral de pais. Então eu quero convidar todos os pais que peguem seus inários e venham aqui na frente. Mais atrás, Hino 228.
Irmãos queridos, nós vamos finalizar o culto com uma oração. Vamos aproveitar para fazer também nosso momento de intercessão. Lembrar que há muitos ainda que precisam que o sustentemos com as orações, com as súplicas que colocamos diante de Deus. Dentre todos os que a gente tem orado, estado mais perto, ontem especialmente eu estive lá com uma Marusca no hospital. E ela tinha ficado muito debilitada de uma hora para outra. Já tinha saído da UTI, a gente achou que ia ir para casa, mas de repente ela ficou muito debilitada. E eu pude estar lá e a Grace comentou nos aplicativos e a igreja intercedeu. Quando eu fui para lá de noitinha, chegando lá ela já tinha uma boa melhora. Isso trouxe muita alegria para a família. A gente ficou muito em paz e estamos acreditando que vai dar tudo certo, que logo ela vai estar em casa de novo. Mas ela pediu para cantarmos o hino 409. Então nós vamos fazer uma coisa diferente. Apesar do Dia dos Pais, toda essa comemoração, nós vamos ainda interceder. E vamos cantar esse hino como uma oração da nossa esperança no Senhor, por todos esses irmãos que têm passado muitas lutas, têm passado um tempo difícil. Então eu vou pedir para você ficar em pé. Nós vamos cantar essa música, depois vamos orar. E assim, esse é o nosso tempo de intercessão, nossa fé por todos esses que estão nessas lutas e nessas dificuldades. Este hino aí da minha infância, hein, gente? Alguns vão lembrar, hein? Nós vamos cantar bem devagar porque é novidade para vocês, mas já tem alguns anos. Para você, Marusca, Deus te abençoe. Seguimos orando por você. Você vai sair dessa e vai voltar aqui para louvar ao Senhor conosco. Porque pudemos colocar diante do Senhor a nossa alegria desse plano maravilhoso que o Senhor fez da humanidade, de completar as nossas vidas com os nossos filhos, de nos tornarmos pais. E eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade de honrar ao Senhor por tudo isso, porque o Senhor é o nosso Pai. E dentro dessa imagem de Pai que foi destruída pelo mundo e pelo pecado, nós reconhecemos que não há nenhum Pai como o Senhor. E nós te louvamos de todo o nosso coração. E nós, como pais aqui na frente, queremos, ó Deus, ter realmente em Cristo esse modelo de vida. Queremos ter no Senhor o modelo da paternidade. Ajuda-nos a amar os nossos filhos, a cuidar bem da nossa família, a sermos bons exemplos para a comunidade, para a sociedade. E que sempre honremos o bom nome de Jesus, nosso Deus. Que
Que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos ensine e recebe o nosso compromisso de amarmos os nossos filhos, de melhorarmos um dia após o outro, de sermos então cada vez melhores, desfrutando e dando o amor do Senhor nos nossos corações. Abençoa esses papais todos aqui, abençoa os nossos papais todos. Então, eu agradeço ao Senhor por esse dia, mas cuida dos que estão enfermos, dos que estão em dificuldades, dos que estão em lutas. Há muitos que estão com muitos problemas, mas o Senhor conhece todos. A irmã Marus que está no hospital, a Sônia está se recuperando em casa, a irmã Inês também está ainda com as suas lutas, o William está aqui, mas com seus sofrimentos e suas dores. Nós apresentamos todos estes ao Senhor, o Senhor conhece cada um. O Senhor inclusive conhece os corações de algumas coisas bem íntimas que estão lá nas suas vidas. Então apresentamos todos ao Senhor. Pedimos que haja em primeiro lugar a Tua presença, a consolação do Espírito do Senhor, trazendo nova esperança baseada nessa graça de Cristo Jesus e no amor do Senhor. Assim oramos por eles, intercedemos por estas vidas e os apresentamos todos ao Senhor nesta oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém.